Em agosto, nos vemos. De Gabriel Garcia Marques. Capítulo 2. Nunca mais voltaria a ser a mesma. Havia percebido isso na barca de regresso, entre as hordas de turistas que sempre lhe tinham sido indiferentes e que, de repente, e sem motivos claros, se tornaram abomináveis. Ela sempre foi uma boa leitora. Falta pouco para terminar o curso de Artes e Letras. Leu com rigor o que tinha de ler e continuou lendo aquilo de que mais gostava, romances de amor de autores conhecidos. E, quanto mais longos e infelizes, melhor. Durante vários anos continuou lendo romances curtos de qualquer gênero, como Lazarilho de Tormes, O Velho e o Mar, O Estrangeiro. Detestava os livros da moda e sabia que não tinha tempo suficiente para se atualizar. Nos últimos anos, havia se metido a fundo nos romances sobrenaturais. Mas naquele dia se estendeu ao sol do tombadilho e não conseguiu ler nenhuma letra, nem pensar em outra coisa que não fosse sua noite anterior. Os edifícios do porto, tão familiares e esbeltos desde seus anos de colegial, pareceram-lhe estranhos e carcomidos pelo salitre. Pegou no cais um ônibus tão decrépito quanto os de seus anos escolares, abarrotado de pobres e com um rádio num volume de carnaval. Mas o daquele meio-dia sufocante pareceu a ela mais incômodo que nunca, e pela primeira vez ficou incomodada com o mau humor e o fedor de estábulo dos passageiros. As bancas tumultuadas do mercado público, que desde menina tinha como tão suas e onde na semana anterior estivera fazendo compras com a filha, sem o menor sobressalto, a estremeceram como as ruas de Calcutá, onde grupos de lixeiros golpeavam com bastões os corpos estendidos nas calçadas ao amanhecer, para saber se estavam dormindo ou se estavam mortos. No Largo da Independência, viu a estátua equestre do Libertador, inaugurada 30 anos antes, e só naquele dia percebeu que o cavalo estava empinado e a espada esgrimada para o céu. Ao entrar em casa, perguntou assustada a Filomena que desastre tinha acontecido em sua ausência, pois os pássaros não cantavam nas gaiolas e, no terraço interior, haviam desaparecido os vasos com flores amazônicas, as samambaias penduradas, as guirlandas de trepadeiras azuis. Filomena, a criada eterna, recordou a ela que tinha tirado tudo e levado para o pátio, para que pegassem chuva, tal como ela mesma havia ordenado antes de viajar. No entanto, ela precisou de vários dias para tomar consciência de que as mudanças não eram no mundo, e sim nela própria, que sempre andou pela vida sem enxergá-la, e só naquele ano, ao regressar da ilha, começou a vê-la com olhos de aprendiz. Embora não estivesse ciente das razões de sua mudança, tinha algo a ver com a nota de $20 que levava na página 116 de seu livro. Ela tinha padecido com um sentimento insuportável de humilhação e sem um instante de sossego. Havia chorado de raiva pela frustração de não saber quem era o homem que ela teria de matar por ter tornado vil a lembrança de uma aventura feliz. Durante a travessia do mar, se sentiu em paz consigo mesma por um ato sem amor, que qualificou para sua consciência como um assunto privado entre ela e seu esposo. Porém, não conseguiu superar o incômodo que a nota lhe causava, algo que sentia arder como uma brasa viva, não tanto na sua carteira, mas no seu coração. Não sabia se emoldurava a nota como um troféu ou se a destruía para conjurar a indignidade. A única coisa que não lhe parecia decente era gastá-la.
O dia se estropiou por completo quando Filomena disse a ela que o esposo ainda não havia se levantado às 2 da tarde. Não recordava se isso tinha acontecido alguma vez, a não ser nos poucos sábados em que viravam a noite juntos e passavam domingos inteiros na cama. Encontrou-o prostrado por uma dor de cabeça. Havia deixado as cortinas abertas e a luz ofuscante das 2 da tarde reverberava no quarto. Ela fechou as cortinas e se preparou para animar o marido com um cumprimento carinhoso. Mas um pensamento sombrio a impediu. Quase sem pensar, fez a ele a pergunta que mais temia. Posso saber onde você esteve ontem à noite? Ele olhou assombrado para ela. Essa pergunta, a mais comum até nos matrimônios felizes, nunca tinha sido ouvida em sua casa. Então, mais por diversão do que por inquietação, ele perguntou: onde ou com quem? Ela levantou a guarda. O que você quer dizer com isso? Mas ele driblou o desafio e contou que havia passado uma esplêndida noite de jazz com Micaela, a filha deles. Em seguida mudou de assunto. Aliás, disse, você nem me contou como foi a viagem. Ela pensou, alarmada, que sua pergunta imprópria poderia ter revolvido nele as cinzas de alguma velha suspeita. A simples ideia a aterrorizou. Foi a mesma coisa de sempre, afirmou. Havia acabado a luz no hotel e de manhã não tinha água no chuveiro, mentiu. Por isso vinha sem ter tomado banho e com o suor de 2 dias. Mas o mar estava manso e fresco e tinha conseguido cochilar um pouco na viagem. Ele saltou da cama de cueca, como dormia sempre, e foi até o banheiro. Era gigantesco, esportivo e de uma beleza fácil. Ela o seguiu, e os dois continuaram conversando lá dentro, ele no boxe do chuveiro enevoado e ela sentada na tampa da privada, como faziam quando recém-casados. Retomou o tema da filha indomável, que se chamava Micaela, como a avó enterrada na ilha, e estava empenhada em se tornar monja, enquanto continuava de namorico com um virtuoso do jazz pouco mais velho que ela, e com quem ficava de farra até o amanhecer. A mãe não entendia aquilo, mas naquela tarde entendeu menos ainda que a filha se exibisse com o pai num antro de músico drogados. O marido soltou uma piadinha. Não vai me dizer que está com ciúmes de nossa própria filha. Para ela teria sido um alívio dizer que sim, mas percebeu a tempo que não era um bom dia para azedar uma conversa de amor. Ele cantarolou debaixo do chuveiro os primeiros compassos do concerto de piano de Grieg, enquanto se ensaboava e, de repente, olhou para ela. — Você não vem? Ela teve uma só razão para titubear e, para alguém tão escrupulosa como ela, era uma razão de peso. — Eu não tomo banho desde ontem, disse. Estou cheirando a cachorro. — Mais uma razão, acrescentou ele. A água está deliciosa. Ela então tirou a camisa escocesa, a calça jeans e a calcinha rendada com que havia regressado da ilha. Pôs tudo no cesto de roupa suja e entrou no boxe. Ele cedeu a ela seu lugar no chuveiro e a ensaboou como sempre, dos pés à cabeça, sem interromper a conversa. Nada de novo, pois souberam conservar certos costumes de amantes, entre eles o de tomar banho no chuveiro juntos. No início, faziam isso porque começavam a trabalhar na mesma hora e, em vez de eterna disputa clássica de quem tomava banho primeiro, aprenderam a fazer isso juntos. Um ensaboava o outro com tanto amor que muitas vezes terminavam revirando-se no chão do banheiro, em cima de um tapete de seda comprado por ela com o propósito de não estrupiar suas costas, com os amores fulminantes. Nos primeiros 3 anos foram pontuais todos os dias, de noite na cama ou de manhã no banheiro.
exceto nas tréguas sagradas das regras e dos partos. Os dois viram a tempo as ameaças da rotina e, sem combinar, decidiram somar ao amor um grão de aventura. Numa época costumavam ir a motéis, tanto os mais refinados como os mais rastaqueiras, até a noite em que o hotel foi assaltado à mão armada e os dois foram deixados nus em pelo. Eram inspirações tão imprevisíveis que ela se acostumou a levar os preservativos na bolsa para evitar surpresas. Até que descobriram, por acaso, uma marca que trazia impresso seu anúncio publicitário. Next Time, by Lutetia. Foi assim que inauguraram uma longa época em que cada amor feito levava o prêmio de uma frase espirituosa, desde piadas obscenas até máximas de Sêneca. Com os filhos e as mudanças de horário, perderam o ritmo, mas retomavam sempre que podiam. E toda vez era um amor alegre em que até a loucura era admissível. Mesmo nos tempos menos propícios, inventavam um jeito de se renovar, até que deram a volta completa e caíram de novo na rotina. Ele se chamava Domênico Amares, um homem de 54 anos, bem educado, bonitão e fino, e diretor do Conservatório Estadual fazia mais de 20 anos. Para além de sua excelente qualificação como maestro, era um sedutor de salão e um caricatunista musical capaz de levar uma festa com um bolero de Agustín Lara no estilo Chopin, ou com um danzón cubano a Rachmaninov. Tinha sido campeão universitário de tudo: canto, natação, oratória, tênis de mesa. Ninguém contava uma piada melhor que ele. Nem conhecia como ele danças raras como a contradança, o charleston e o tango apache. Era um prestidigitador atrevido que num jantar de gala no Conservatório Estadual fez sair da sopeira um frango vivo, batendo as asas quando o governador a destampou para se servir. Não sabia que ele jogava xadrez até a noite em que foi desafiado por Paul Badura Skoda, depois de um concerto glorioso, e empataram 11 partidas até às 9 da manhã seguinte. Sua carreira de pianista ferrenho esteve a ponto de culminar em catástrofe, quando convenceu as gêmeas Garcia a trocar de noivos, e ambos quase se casaram com a irmã errada. Foi sua última gracinha, porque nenhum dos noivos, nem ninguém das duas famílias, o perdoou jamais. No entanto, Ana Madalena tinha se adaptado a ele, se tornado como ele, e os dois se conheceram tão a fundo que acabaram parecendo um só. Ele se sentia em seu grande momento e com ideias prontas. Sempre havia pensado que a obra de um grande músico era inseparável de seu destino, e acreditava ter comprovado isso com o estudo sistemático da música e da vida dos grandes mestres. Considerava que a obra mais inspirada de Brahms era seu concerto para violino, e não entendia como não havia composto, além dele, o concerto magistral de violoncelo que finalmente Dvorak compôs. Havia abandonado a direção da orquestra e deixado de escutar música gravada. Preferia a música lida, a não ser para apreciar uma versão muito rara, pois se contentava com as oficinas experimentais que promovia em seu conservatório estadual. Com esses critérios próprios, talvez indemonstráveis, estava escrevendo um manual para um modo novo e mais humano de escutar música e um coração diferente para interpretá-la. Tinha já bem avançados os capítulos de 3 grandes exemplos, Mozart e Schubert, gênios excepcionais, porém de vidas breves e infelizes, e Chausson, em seu melhor momento vítima de um acidente absurdo de bicicleta. A única preocupação familiar, na verdade,
era o comportamento da filha Micaela, uma rebelde encantadora. Continuava empenhada em convencer os pais de que ser monja nesses tempos não era a mesma coisa de antes, e estava certa de que, no alvorecer do 3º milênio, acabariam até com o voto de castidade. O mais curioso é que a mãe se opunha à sua vocação por motivos diferentes dos do pai. Para ele, era um assunto sem importância, pois já sobravam músicos na família. A própria Ana Madalena quis aprender a tocar trompete, mas não conseguiu. A família inteira sabia cantar. Mas, no caso da filha, o problema era que tinha adquirido o belo hábito de não dormir à noite. A situação virou crise quando ela desapareceu um fim de semana inteiro com seu trompetista mulato. Não recorreram à polícia porque, nos meios da boemia juvenil, não havia amigo que não soubesse onde estavam. E então, estavam na ilha. A mãe sofreu um terror tardio. Micaela tratou de apaziguá-la com a notícia insólita de que havia levado uma rosa para o túmulo da avó. Nunca souberam se era verdade, e a mãe não tinha a menor vontade de averiguar. Só lhe comunicou que ela deveria tê-la consultado, por uma razão que a filha desconhecia, e disse: "Mamãe odeia rosas." Domênico Amares compreendia as razões da filha, mas não desautorizava a esposa por lealdade, e, como sempre nesses casos, ficava no limbo. Ainda bem que Micaela concordou por vários meses em não virar à noite, a não ser nos fins de semana. Comia em família com frequência, falava por telefone durante 3 horas por dia e se trancava no quarto depois do jantar, vendo filmes, cujos gritos e explosões transformavam a casa numa longa noite de terror. Para maior desconcerto dos pais, nas conversas à mesa, dava mostra de estar ativamente informada e de exercer um critério maduro sobre a cultura atual. E mais, por mera causalidade, a mãe ficou sabendo que os telefonemas inesgotáveis não eram para o namorado do Jazz, e sim para uma catequista oficial das Carmelitas Descalças, e celebrou isso como um mal menor. Assim, estavam as coisas na noite em que Ana Madalena soltou no jantar o temor de que a filha regressasse grávida de seus fins de semana. E Micaela quis tranquilizá-la com a boa notícia de que um médico amigo tinha implantado nela, aos 15 anos, um dispositivo infalível. A mãe, que nunca tinha se atrevido a superar a audácia dos preservativos ilustrados por frases, gritou para ela, fora de si e direto ao coração: "Puta!" O silêncio que ficou depois do grito permaneceu vitrificado por vários dias no ar da casa. Ana Madalena chorou sem consolo trancada no quarto, mais por vergonha de seu ímpeto do que por rancor da filha. O marido se comportou como se não existisse enquanto a esposa chorava, pois sabia que os motivos de suas lágrimas estavam só dentro dela, embora ignorasse quais. A inquietude dele assustou a mulher e consolidou o que parecia ser uma nova atitude dos homens com relação a ela. Sempre fora assediada, mas era tão indiferente a eles que os esquecia sem pena. Em compensação, naquele ano, ao voltar da ilha, teve a impressão de que trazia na testa um estigma de que os homens viam e que não podia passar despercebido por alguém que a amava tanto e a quem ela amava mais do que ninguém. Os dois haviam sido fumantes ferozes de 2 maços diários durante muitos anos e, quando tinham abandonado o vício juntos por um pacto de amor. Mas ela havia reincidido na volta da ilha, e ele ficou sabendo por causa da mudança de lugar dos cinzeiros, do cheiro do tabaco usado, apesar da fumigação sigilosa dos purificadores de ar, e das guimbas esquecidas por descuido. Toda essa ordem mudou desde que ela voltou da ilha. Demorou vários meses sem avançar na antologia da literatura fantástica de Borges, Bioy Casares e Ocampo. Dormia mal
Ia ao banheiro de madrugada para fumar e dava descarga para se aliviar das guimbas que ele sabia que encontraria boiando quando despertasse às 5. Não só se levantava para fumar, mas ao contrário, fumava porque não tinha paz para dormir. Às vezes acendia a luz para ler por escassos minutos, apagava de novo, dava voltas e se revirava na cama com um cuidado milimétrico para não despertar o marido. Até que ele se atreveu a perguntar: "O que é que há com você?" Ela respondeu secamente: "Nada, por quê?" "Perdão", disse ele, "mas é impossível, para mim, não perceber como você voltou diferente." E arrematou com um tato delicado: "Fiz alguma coisa errada?" "Não sei, porque nem eu mesma tinha percebido", respondeu ela, com o temperamento que tanto assombrava o esposo. "Mas talvez você tenha razão. Não será a impertinência de Micaela?" "É anterior a isso", disse ele, e se atreveu a dar um passo final. "Você chegou da ilha assim." Com as primeiras ondas de calor de julho, começou dentro de seu peito um bater de asas de borboletas que não daria trégua até que voltasse para a ilha. Foi um mês longo e alongado ainda mais pela incerteza. Sempre tinha sido uma viagem tão simples como um domingo de praia, mas a daquele ano foi presidida pelo pânico de se encontrar com o amante fugaz dos $20 que já havia repudiado em seu coração. Em vez da calça jeans e da maleta de praia dos anos passados, vestiu um conjunto de linho cru e sandálias douradas, e fez a mala com roupa formal, sandálias de salto e um enfeite de falsas esmeraldas. Sentiu-se outra, nova e capaz.